Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver problemas de fórmula de adição. Na nossa aula anterior, a gente obteve uma nova relação, que era o cosseno do dobro de um arco, o cosseno de 2α, em que a gente calcula isso usando o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Ou seja, o cosseno de 2α é igual ao cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar a resolver exercícios disso, envolvendo as fórmulas de adição. Tá? E vamos começar por esse problema, que pede-se para calcular o cosseno de 36 menos o cosseno de 72. Certo? Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa, e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, provavelmente você deve ter tentado fazer, deve ter sido o seguinte: você observou que aqui o 72 é o dobro de 36, e como como eu comecei a falar, falando do cosseno do dobro de um arco, é bem provável que você tenha tentado reescrever o cosseno de 72 em função do cosseno de 36, né? Ou seja, o cosseno de 72 ele fica cosseno ao quadrado de 36 menos seno ao quadrado de 36, e aí você ficou tudo em função, de repente, do cosseno de 36, só que aí você não sabe o cosseno de 36, e aí você não conseguiu sair daí. Ou então você procurou, então você sabe, ou procurou o valor do cosseno de 36 e deu uma quantidade de conta considerável, certo? De fato, há uma outra maneira de resolver esse problema, que eu uso uma técnica que não é tão natural, mas que para esse problema resolve perfeitamente, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o que a gente quer é o seguinte: a gente quer o cosseno de 36 menos o cosseno de 72. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou multiplicar e dividir por 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Eu vou multiplicar e dividir, claro, para não alterar a nossa expressão, por 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Bom, o que ocorre aqui é o seguinte: o que ocorre aqui é que ao fazer isso, a gente vai ficar com 2 vezes... Bom, aqui em cima eu vou ficar com o quê, né? Isso aqui está entre parênteses. Eu vou ficar com o produto da diferença pela soma. Então, isso vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de 36 menos o cosseno ao quadrado de 72 sobre 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Bom, o detalhe aqui é o seguinte, o que a gente viu, A gente viu que o cosseno de 2α, ele é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Perfeito? Bom, mas a gente também sabe que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um mesmo arco é igual a 1. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu posso reescrever o seno ao quadrado como 1 menos o cosseno ao quadrado. Certo? Logo, isso aqui então vai ficar como? Vai ficar cosseno ao quadrado de alfa menos 1, menos com menos fica mais cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado alfa mais cosseno ao quadrado alfa dá 2 cosseno ao quadrado de alfa. Esse menos 1 passa para cá, isso vai ficar o quê? 1 mais o cosseno de 2α. Ou seja, moral da história. Moral da história é que o cosseno ao quadrado de alfa, ele pode ser escrito
como 1 mais o cosseno de 2α sobre quem? Sobre 2. Então, essa é uma outra maneira que nós temos de escrever o cosseno ao quadrado de alfa, muito útil. A gente usa muito essa maneira de escrever o cosseno ao quadrado de alfa em números problemas, certo? Que vem exatamente dessa relação. Tá, por que eu falei disso? Falei disso porque eu tenho exatamente um cosseno ao quadrado de 76 aqui, um cosseno ao quadrado de 72 aqui, certo? Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui então vai ficar. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá. Isso aqui vai ficar 2 vezes. Bom, cosseno ao quadrado de 36, então vai ficar 1 mais o cosseno. O dobro de 36 é 72. Então, ficou 1 mais cosseno de 72 sobre 2, menos cosseno ao quadrado de 72 vai ficar 1 mais o cosseno de 144 sobre 2. Lembrando que tudo isso está sobre 2 vezes o cosseno de 36 mais cosseno de 72. Certo? Bom, então, o que acontece? Isso aqui então vai ficar da seguinte maneira. Isso aqui então vai ficar 2 vezes 1 menos 1 vai embora. Então vai ficar o cosseno de 72 menos o cosseno de 144, tudo isso sobre 2, dividido por 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Bom, e aí que esse 2 simplifica com esse 2, certo? Então, isso aqui então vai ficar o cosseno de 72 menos o cosseno de 144, tudo isso dividido por 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Beleza? Bom, só que observe o seguinte. Olhando para a circunferência trigonométrica, temos aqui o seno e o cosseno. É isso? 144 é um arco do segundo quadrante. Então, está aqui o 144. O 144 aqui. Pegando simétrico esse ponto em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo dos senos, eu vou ter o quê? Bom, 180 menos 144, esse ângulo aqui é 36. Beleza? Então, aqui é 36 também. Porque eu tenho duas paralelas cortadas para essa transversal e esses dois ângulos são alternos internos. Mas esse camarada aqui é raio, esse camarada aqui é raio. Então, esses caras são iguais. Então, sendo assim, esse triângulo é isósceles, perfeito? Logo, se aqui é 36, aqui também vai ser 36. E, por consequência, aqui vai ser 36 também, analogamente aqui. Então, repara o seguinte. Aqui eu tenho cosseno de 36, aqui eu tenho cosseno de 144. Esses dois segmentos eles são iguais em tamanho. Por quê? Porque esse triângulo ele é congruente a esse. Pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, eles são iguais em tamanho, ou seja, esse camarada é igual a esse. Só que o cosseno de 144 é negativo, enquanto o cosseno de 36 é positivo, por ser do primeiro quadrante. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, então, que esse cosseno de 144, ele é menos o cosseno de 36. E aí, com isso, isso vai ficar como?
Menos com menos vai ficar mais. Então, isso aqui ficou o cosseno de 72 mais o cosseno de 36 sobre 2 vezes o cosseno de 36 mais o cosseno de 72. Então, eu posso simplificar isso tudo. Aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 2. Logo, o valor da expressão pedida no problema é exatamente igual a quem? É exatamente igual a meio. Certo? Beleza? Então, repare que a gente encontrou o valor do cosseno de 36 menos o cosseno de 72, sem saber o valor do cosseno de 36, tampouco do cosseno de 72. Certo? Então, claro, se você consegue calcular isso, e a gente já fez esse cálculo em alguns módulos do 9º ano, em um dos módulos do 9º ano, né? E substituir, né, usando a forma de adição para arco dobro, é claro que você encontraria, só que você teria um pouco mais de conta. É claro que essa ideia, essa técnica não é tão natural, mas permitiu que a gente pudesse encontrar o valor dessa diferença sem saber esses dois caras. Perfeito? Então, dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.